O estado de mal epilético refratário. Neste caso, é importante intubar o paciente e interná-lo em UTI. O eletroencefalograma deve ser feito de uma forma contínua. Anestésicos intravenosos também são importantes. Deve-se monitorar a estabilidade hemodinâmica. Para tanto, acrescenta-se vasosupressores, se houver necessidade. E a monitoração do eletroencefalograma contínuo durando 24 a 48 horas é importante para identificar a supressão da atividade cardíaca e assim otimizar os fármacos antiepilépticos de manutenção, porque esse paciente provavelmente tem epilepsia e faz uso dessa medicação, tem a epilepsia e ou está de mal epilético, faz uso de medicação. Aqui nós estamos falando da segunda linha, de outra medicação, não é apenas uma. E aí é importante toda essa monitorização para este fim. Na investigação diagnóstica inicial, enquanto o tratamento de emergência é executado, deve-se realizar imediatamente, se assim for o caso, e simultaneamente ao tratamento de emergência. Para todos os pacientes, faz-se glicemia capilar, monitoramento capilar e sinais vitais, exame neurológico apurado, acesso intravenoso, administração de oxigênio se for necessário, uma tomografia de crânio, exames laboratoriais como hemograma completo, painel metabólico básico, glicose, provas de função hepática, cálcio, magnésio, troponinas, níveis de fármacos antiepilépticos, painel toxicológico. Se esse paciente faz uso de cocaína, pode-se observar na urina. E o teste de gravidez, no caso, em mulheres. Para todos, também, o eletroencefalograma. Deve-se considerar, dependendo do quadro, a possibilidade de realizar-se uma ressonância magnética do cérebro, punção lombar e o painel toxicológico mais abrangente. As toxinas que podem causar epilepsia são isoniazida, antidepressivos tricíclicos, teofilina, simpático-miméticos, organofosforados e ciclosporina. Ainda o exame de sangue, e neste caso, a tipagem e a prova cruzada, coagulograma, gasometria arterial e a pesquisa de erros inatos do metabolismo. Quando há indicação de hospitalização, o exame neurológico normal após a crise permite a alta para o acompanhamento ambulatorial. E se não retornar ao estado basal por 10 minutos, há uma suspeita da presença do estado de mal epiléptico. E neste caso, é necessário haver a internação deste paciente na UTI, onde o mesmo deve ser acompanhado pelo eletroencefalograma e pelo monitoramento hemodinâmico. No caso de algoritmo de tratamento de estado de mal epilético, está se falando na terapia de primeira linha, que normalmente é um benzodiazepínico, associada à terapia de segunda linha, que nós falamos há pouco tempo, que é um controle mais urgente. Faz-se a terapia de manutenção dessa associação. No caso do estado de mal epiléptico refratário, quando não há controle pós-benzodiazepínicos nem pós-fármacos antiepilépticos de segunda linha, deve-se saber a causa desse estado. Pode ser uma internalização dos receptores inibitórios de ácido gama-aminobutírico, pode ser uma suprarregulação dos receptores excitatórios, NMDA, e faz-se um tratamento baseado ou na inibição pelo GABA ou na excitação pelo NMDA. Vamos para uma questãozinha para ver se a gente continua aprendendo direitinho. Questão 1. O estado de mal epiléptico convulsivo, EMEC, refratário, é definido como atividade convulsiva. Opção A. Contínua ou crises repetidas com duração maior de 30 minutos. Não. Persistente, item B, por mais de 30 minutos após terapia medicamentosa adequada. Também não. Contínua ou crises repetitivas com duração maior do que 60 minutos, com retornos breves, não retorna breve nível de consciência. Ou retorna ou não retorna. Opção D. Contínua ou crises repetitivas com duração maior do que 30 minutos, com retornos breves do nível de consciência. Também não. Opção E. Persistente, por mais de 60 minutos após terapia medicamentosa adequada. É exatamente a opção E. Define-se estado de mal epiléptico a presença de crise convulsiva contínua ou de crises repetitivas com duração maior do que 30 minutos, sem retorno do nível de consciência. Não retorna breve não, é sem retorno, que é uma emergência clínica, inclusive.
O estado de mal epiléptico refratário caracteriza-se por atividade convulsiva persistente por mais de 30 minutos e que não respondeu à medicação de primeira linha, ou seja, pode ser um benzodiazepínico, um fenobarbital e a fenitoína. Portanto, neste caso, questão 1, opção correta, item E. Vamos para a próxima questão. Questão 2. A epilepsia é um distúrbio com alta prevalência em todo o mundo, ok? Especialmente em países em desenvolvimento, onde o sistema de saúde ainda falha na sua prevenção. Sobre o tema, identifique a afirmativa verdadeira. Opção A. O estado de mal epiléptico é caracterizado pela presença de crises com mais de 30 minutos de duração, ou de crises epilépticas repetidas com recuperação da consciência entre elas. É incorreta. Veja bem, o estado de mal epiléptico é caracterizado por crises duradouras com mais de 30 minutos de duração, ou crises repetidas sem recuperação do nível basal de consciência entre elas. Trata-se de uma emergência neurológica devido ao risco de complicações. Opção B. Na fase precoce da infância, a epilepsia costuma ser assintomática, secundária encefalopatia hipóxico-isquêmica perinatal, infecções do sistema nervoso central e traumatismo crânioencefálico. Essa opção também é incorreta, pois a crise epiléptica mais comum da infância é a febril, caracterizada como tônico-clônica generalizada e sem outra causa definida. É benigna e autolimitada. Opção C. A mortalidade entre os epilépticos é cerca de 2 vezes maior que a da população geral e costuma estar relacionada à etiologia das crises e à falta de controle terapêutico. Essa é a correta. A mortalidade é devida à causa da epilepsia, como no caso dos portadores de encefalopatias epilépticas, ou no caso de doença estrutural grave, a exemplo de tumores ou hemorragias. E a falta de controle terapêutico, que leva ao aumento do risco de acidentes durante as crises e sequelas a posteriori. Por exemplo, no caso da encefalopatia anóxica, por estado de mal epiléptico. Item D. O estado de mal epiléptico costuma se manifestar por diferentes tipos de crise, sendo as não convulsivas as mais observadas na infância. Não são as não convulsivas. A criança pode ter sim crises convulsivas. Item E. Drogas anestésicas são desnecessárias e contraindicadas no estado de mal epiléptico refratário. Não, a droga e as doses dependem da necessidade de cada paciente. Portanto, questão 3, opção correta, item C. Agora vamos falar sobre pontos-chave nas crises epilépticas e estado de mal epiléptico. É importante diferenciar crises epilépticas isoladas e estado de mal epiléptico. A anamnese e o exame físico devem ser uma atividade crítica, saber a duração presumida das crises, assim como a história patológica pregressa pertinente, ou seja, a ocorrência prévia de crises epilépticas deve ser pesquisado. Quanto ao início do tratamento, deve-se avaliar as vias respiratórias, a ventilação e a circulação. O tratamento pré-hospitalar é com benzodiazepínicos o mais cedo possível e as várias vias para tal medicamento são intravenosa, intramuscular, bucal ou retal, a escolha do médico dependendo da circunstância do paciente. A investigação diagnóstica e os exames são concomitantes à estabilização e ao tratamento. Os benzodiazepínicos, por exemplo, o lorazepam intravenoso, é um medicamento de primeira linha. No caso, a fenitoína e a fosfenitoína ou o ácido valproico são medicações de segunda linha. Deve-se realizar uma terapia de manutenção. E se não houver retorno ao estado basal nos 20 minutos seguintes à interrupção das convulsões, está-se diante de crises não convulsivas ou do estado de mal epiléptico. O eletroencefalograma contínuo deve ser prescrito e, no caso das crises prolongadas, pode-se utilizar a intubação ou administrar-se anestésicos com ação antiepiléptica intravenosa contínua, utilizando-se então as duas circunstâncias associadas de acordo com a necessidade de cada paciente. É importante não retardar a instituição do tratamento. Vamos a uma questãozinha para ver se a gente ficou afiado. Questão 3. Um menino de 3 anos, previamente ígido, é trazido ao hospital por crise convulsiva tônico-clônica generalizada, que durou aproximadamente 1 minuto, na vigência de febre de 39,3 graus Celsius.
O exame físico revela a presença de otite média à esquerda, algum problema infeccioso. O restante da avaliação é normal, incluindo o exame neurológico. A melhor afirmação para o caso é, item A, o segmento próximo com o neuropediatra é fundamental para monitorar possíveis sequelas neurológicas. Absolutamente. Olha só o que está escrito aqui, ó. Neurologicamente, o paciente está normal. É normal, incluindo o exame neurológico. Então, não é essa a especialização que o paciente precisa. Item B. Deve-se realizar eletroencefalograma sim e tomografia de crânio não, teoricamente, a nível neurológico. Item C. Há um discreto aumento no risco de desenvolvimento de epilepsia. Claro que há sim, até porque, ó, foi dito aqui que o seu paciente tinha crise convulsiva, então ele pode desenvolver sim epilepsia, pode ou não. Item D. A criança necessita ser internada para coletar líquor. Líquor não, ele está neurologicamente bem. Existe a infecção? Sim, mas o líquor não. Deve-se iniciar, item E, anticonvulsivantes, que serão mantidos por um período inicial de 6 meses. Não. Antes de você administrar qualquer medicação, tem que ser feito um estudo para ver se há essa necessidade. Então, a opção certa, opção C, da questão 3. Partial onset seizures, otherwise known as focal seizures, remain a treatment challenge for some patients despite a number of therapeutic options. Thus, there is substantial need for additional anti-epileptic drugs. The inhibition of voltage-gated sodium channels is a mechanism by which a number of anti-epileptic drugs may work. Sodium channels are key proteins involved in action potential firing in most excitable cells, mediating the transport of electrical activity through the brain. Neural impulses are conducted by the opening and closing of sodium and other voltage-gated ion channels, which regulate neuron excitability by allowing passage of ions across the cell membrane. Sodium channels are closed in the resting state. With mild membrane depolarization, the sodium channel opens, allowing an influx of sodium. As the intracellular concentration of positive ions increases, the inactivation particle quickly closes the channel, stopping the inward flow of sodium. The sodium channel is now inactivated and remains unavailable until the cell membrane potential repolarizes. Recovery from inactivation allows the sodium channel to participate in the next action potential. A sustained succession of rapidly occurring action potentials may spread to involve surrounding neurons, which may trigger an epileptic seizure. One type of sodium channel blockade modulates repetitive neuron firing by prolonging the inactivated state of a depolarized sodium channel. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.